grande operação que a Polícia Civil faz, acho que é a maior de todos os tempos, contra tráfico de animais silvestres. Uma mega estrutura, muitos policiais aqui espalhados e para cumprimento desses mandados. Qual o objetivo real dessa operação? O que vocês descobriram nesse período de investigação? Bom dia. Bom dia, como você muito bem disse, é a maior operação da história do país na repressão a essa organização criminosa de tráfico de animais silvestres. E a gente está realizando essa operação, essa mega operação, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente. Nós identificamos 145 autores, conseguimos junto à Justiça, através de uma longa investigação, uma complexa investigação, conseguimos junto à Justiça 45 mandados de prisão preventiva, todos por organização criminosa. Tá? Os núcleos, a gente tem os núcleos dos caçadores, os núcleos dos transportadores dos animais, aqueles que receptam grandes volumes de animais e vão pulverizando em cadeias menores. Um outro núcleo responsável pela falsificação de anilhas e documentos públicos. Um núcleo que fornece armas e munições para essa organização criminosa armada. E um núcleo que é um núcleo muito importante, que é o núcleo vinculado as falsificações de documentos públicos. Então, é um duro golpe ao tráfico de animais silvestres. Obrigado, doutor, pela participação. Como vocês viram aí, essa foi a maior operação no Brasil contra o tráfico de animais. Meu amigo, eu adoro ver traficante se ferrando, velho. Enfim, nesse dia 15 de setembro, há 2 dias atrás. Enfim, foi classificado oficialmente, não sei o que estou falando, como a maior ofensiva da história contra o tráfico de animais. A ação foi batizada com o nome de Operação São Francisco, em referência ao padroeiro dos animais, e mobilizou mais de 1.000 agentes em 3 estados diferentes, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, em um movimento simultâneo, que lembra uma operação de guerra. É assim que tem que ser. O alvo não era caça do amador, enfim, ou apenas travessuras eventuais, mas, meus amigos, era uma organização criminosa de alta complexidade, dividida em núcleos independentes interligados, com ramificações no tráfico de armas e vínculos diretos com facções do crime organizado do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Cara, quando você compra um animal ilegal disso, você não tá só comprando um animal. Tem sangue aí. Porque pessoas morreram, sangue de animais, e pessoas morreram pra aquela tartaruga que tá empilhada aqui, igual uma pedra, como se não tivesse valor nenhum. Aquele macaco prego. Enfim, um tucano. Para ele chegar até você, o bicho vai chegar morto, quase morto, muito estressado, maltratado, cara. Enfim, na moral, velho, quem compra esses negócios deveria ser tão punido quanto o traficante. Enfim, enquanto eu vejo que tipo, a pessoa compra um animal traficado e quase nada acontece com ela. Só uma multa ali e mais nada. Enquanto isso, nada acontece com a pessoa, né? Meus amigos, foram 45 mandados de prisão e 275 de busca e apreensão. 17 suspeitos estavam presos, alguns capturados em flagrante, né? Entre eles estavam caçadores especializados em invadir unidade de conservação, como o Parque Nacional da Tijuca, enfim, o Horto Florestal, atravessadores que transportavam animais dopados em sacos e caixas, entendeu? Improvisadas, sinistro. Falsificava anilha, documentos oficiais para dar aparelho legalizado, ou que era ilegal, receptores que armazenavam e redistribuíam animais em feiras clandestinas da Pavuna e Duque de Caxias. E ainda, meus amigos, um núcleo de armamento que oferecia armas e munições para garantir que as caçadas fossem protegidas com violência. Meu amigo, olha o nível.
Enfim, criou-se um elo entre um elo direto entre a exploração da fauna e as facções cariocas. Enfim, o delegado o André Prates, perdão se falou o teu nome errado, eu tô aqui emocionado com isso. Descreveu que foram identificados 145 autores atuando em conjunto, cada um com um papel estratégico dentro da engrenagem criminosa. Uns capturavam animais, outros cuidando ali do transporte, né? Outros abastecendo as feiras lá em Caxias e outros oferecendo armas para sustentar a operação. Segundo ele, o que se descobriu não foi apenas o comércio ilegal dos bichos, mas uma verdadeira máquina criminosa. Nossa. Cara, as cenas desses animais lembram um campo de extermínio lá de 40, você sabe muito bem o que eu tô falando. Os animais eram tratados igual lixo. Enfim, durante as diligências, você vai ver lá que parecia um campo de extermínio mais do que uma atividade clandestina. Já falei que os agentes se depararam com tartaruga empilhada igual pedra, enfim, tucãs e araras confinados em gaiolas minúsculas, com asas cortadas, cobras acondicionadas em caixa de plástico sem ventilação, corujas cegas pelo estresse, macacos dopados com tranquilizante, respirando com muita dificuldade, pronto para serem comercializados. Enfim, em muitos casos, os animais já estavam mortos quando as equipes chegaram. Enfim, uma única investigadinha havia comprovado, uma única investigadinha, só uma foi comprovado que traficou mais de 45 mil animais silvestres ao longo da sua atividade. Uma investigadinha, sabe o que é uma? Enfim, transformar a crueldade em número de escala industrial. Enfim, o secretário do Meio Ambiente, Bernardo Rossi, resumiu o cenário como uma frase impactante. Olha o que ele fala, com uma frase cortante. É um verdadeiro corredor da morte para a nossa fauna. Animais tratados como pedras, enfim. Nossa, olha o que ele fala, jogados em sacos sem nenhuma chance de sobrevivência. Nossa, vou ler de novo, olha o que ele fala. É um verdadeiro corredor da morte para a nossa fauna. Animais tratados como pedras, jogados em sacos sem nenhuma chance de sobrevivência. Muitos morreram antes mesmo de chegar ao destino. As palavras se confirmam, infelizmente, aos olhos das equipes, que descreviam corredores de gaiolas empilhadas, depósitos improvisados, que está repleto de ave, cara. Repleto de ave. Nossa, velho. Sem comida ou sem água. Enfim, o impacto logístico da operação foi imediato. Diante da quantidade de animais resgatados, a cidade da polícia, Rio de Janeiro, improvisou um centro veterinário emergencial onde biólogos, veterinários e voluntários se revezaram para tentar salvar vidas. Tartaruguinhas receberam hidratação, aves foram alimentadas, laminadas, répteis precisavam ser sedados para resistir ao estresse. Répteis tem problema no quarto lático, né? Enfim. Em primatas dopados foram submetidos a um tratamento extensivo. Ainda assim, muitos não resistiram às condições desumanas, enfim, muito precárias, em que os animais foram mantidos, né? Tem um rastro de morte gigantesco que não aparecia por trás das estatísticas. A investigação mostrou que o tráfico não era apenas físico, meus amigos. Sim, é isso mesmo, cara. É isso mesmo, o tráfico não era apenas físico. Não era só lá em Caxias, tu vai lá em Caxias e compra a tartaruguinha, não. Uma parte era em ambiente virtual, em feiras digitais, cara. Em grupos fechados de aplicativo de mensagem, perfis falsos, exibiam animais com um produto de catálogo, velho.
Essa descoberta ampliou a frente de combate. A operação não se encerraria apenas com prisões realizadas naquele dia, mas seguiria monitorando a circulação online numa tentativa de desmontar a rede em todas as suas camadas. Cara, eu já falei pra você, rede social... Não, eu nunca falei, já falei pra amigos meus, perdão. A rede social, às vezes, consegue ser mais criminosa do que um meio humano, né, normal, velho, da vida real. Enfim. Cara, dá pra deixar bem claro que não era uma prática amadora. Não se tratava de caçadores isolados tentando ganhar dinheiro em feiras locais. O que se revelou foi uma rede estruturada, com divisão de funções, logística eficiente, tá? Falsificação profissional de documentos públicos, velho. E uma conexão direta com o arsenal das facções criminosas. Como disse um repórter lá, que eu não sei o nome, não era só pegar passarinho e vender na feira, né? Era uma rede estruturada, com bandos escalados para caçar, outros para armazenar, distribuir, falsificar e até armar os caçadores. Havia muito bandido envolvido, né? Não apenas amadores. Cara, isso foi longo. Foi 1 ano de investigação sigilosa, né? Os agentes infiltrados circulavam em feiras, mapearam rotas, identificaram depósitos, rastrearam falsificadores de anilha e cruzavam dados financeiros para chegar ao coração da organização. Enfim, o resultado foi um golpe cirúrgico, mais de 1.000 agentes mobilizados, dezenas de prisões, entendeu? Centenas de mandados cumpridos, milhares de animais prendidos e, acima de tudo, a exposição nua e crua, velho, por trás do tráfico ilegal de animais apreendidos. Enfim, 15 de setembro ficará registrado como um dia que a fauna brasileira ganhou um respiro, ainda que temporário. Enfim, no front estavam policiais civis, rodoviários, federais, agentes do IBAMA, do INEA, promotores do Ministério Público e voluntários civis na mira. Uma rede que transformava vida e dinheiro sujo, cara. Esses bandidos moveu muito policial, cara. Muitos agentes, muitos poderes, velho. Enfim. Gente, eu fiquei sem fôlego. Fiquei sem fôlego, pera aí. Fiquei sem fôlego. Aos que sobreviveram, aos animais que sobreviveram, agora tem pelo menos uma chance de viver de forma digna, né? Fiquei sem fôlego, perdão. Enfim, a Operação São Francisco não desmontou apenas uma quadrilha, mas escancarou a dimensão industrial e a crueldade sistemática do tráfico de animais no país, né? A luta, no entanto, não terminou ali. Apenas se aprofundou das florestas invadidas até as feiras clandestinas e os mercadores digitais que ainda estão sustentando essa engrenagem letal. Só aprofundou o negócio, velho. A gente tá indo mais fundo no iceberg, velho. Só isso. A gente foi das florestas invadidas, das feiras clandestinas urbanas lá no Rio de Janeiro, aqui, né? Se você tá em outro estado, por isso que eu falei, lá no Rio de Janeiro. Enfim, não sei bem que eu moro no Rio de Janeiro, enfim. Me confundi, perdão. Só aprofundou o negócio. E é isso. É isso, gente. Que Jesus abençoe você. E não compra animal legal, hein? Senão o IBAMA vai quebrar tuas pernas, velho. Já viu o que acontece, né? Se vocês querem o texto que eu usei, é muito simples. Vai no meu Facebook e é só procurar o texto aqui, ó. É procurar esse texto aqui que tá lá. Tudo que eu falei. Tudo que eu falei tá aqui no texto. Que Jesus abençoe vocês.